Todo mundo no Brasil acha que o comando vem do Marcola, que a voz dele dentro de presidente Venceslau é a lei final do primeiro comando da capital. A TV fala isso, o jornal escreve, até o promotor no tribunal acredita nessa história. Mas esse é o primeiro engano, a primeira mentira que eles contam para te manter calmo, para fazer você achar que o inimigo tem um rosto e um número de matrícula de presidiário. Marcola é um gerente, um CEO foda, respeita o cara. Mas ele não é o dono da firma. O verdadeiro dono não usa chinelo e camiseta do Corinthians na cela. Ele usa terno Ricardo Almeida e sapato italiano em Brasília. Ele não manda salve por celular contrabandeado. Ele aprova uma emenda parlamentar no meio da madrugada que abre um porto para nossa mercadoria passar sem fiscalização. A gente chama ele de doutor. E não é só um, são vários. Políticos, juízes, donos de construtora, gente que toma café na Faria Lima e janta no Leblon. Eles são o sistema. Fernandinho Beiramar, Elias Maluco, Escadinha. Todos eles, lendas do crime, não passam de generais no campo de batalha. Mas quem decide a guerra, quem lucra com os mortos, tá numa sala com ar-condicionado, olhando o Lago Paranoá pela janela. Eu sei disso porque eu servi o cafezinho nessa sala. Meu nome. Meu nome não serve para mais nada agora. Tenho 32 anos. 15 deles eu dei pro partido. Entrei moleque, lá no Capão Redondo, querendo ser alguém. E eu fui. Não fiquei na biqueira vendendo pino. Fui subindo. Pela disciplina, pela lealdade, por saber ficar de boca fechada. Cheguei a ser sintonia final, um dos caras que faz a ponte entre a rua e os Torres na cadeia. Eu era o piloto, o motorista e segurança pessoal de um desses caras grandes. Por isso eu vi o que soldado nenhum vê. Eu ouvia as conversas no banco de trás do carro blindado. Eu entregava os envelopes nos endereços certos, nos prédios onde a polícia nem entra com mandado. E é por isso que eu tô aqui, falando pra essa lente. Porque eu já tô morto. Eles pegaram minha família, minha mulher, meu filho que nem nasceu. Eles botaram uma coleira em mim. Se eu sumir, eles apagam os dois. Se eu ficar quieto e obedecer, uma hora a minha vez chega. E eu vou ser só mais um corpo encontrado na beira da estrada. Então, a única arma que me sobrou é essa. É contar tudo. Se eu vou pro inferno, eu não vou sozinho. Eu vou levar o doutor comigo e vou mostrar a cara de anjo que ele tem. Nessa história que eu vou contar, não espere ouvir só sobre tiro, fuga e droga. Isso é o que a Record gosta de mostrar, um circo pros pobres. Eu vou te mostrar o caminho do dinheiro. Como uma tonelada de pasta base que sai da Colômbia vira um resort de luxo no Nordeste. Como uma rebelião em Pedrinhas, com dezenas de cabeças cortadas, serve para aprovar uma lei de segurança mais dura que, no final, só enche o bolso deles com contrato de presídio privado. Vou te contar como políticos, seja o Bolsonaro ou o Lula, e juízes, seja o Moro ou o Gilmar Mendes, todos eles, sabendo ou não, dançam a música que os doutores tocam. A tal guerra às drogas não é para acabar com o tráfico. É para manter o preço alto. É para justificar o caveirão subindo a Rocinha. É para eleger deputado que grita bandido bom é bandido morto e depois senta para jantar com o dono do morro. É um negócio. O maior e mais lucrativo negócio do Brasil. E a gente, os caras do PCC, do CV, da porra toda, nós somos a mão de obra descartável. A pergunta que eu te deixo antes de começar é: você tá pronto para entender por que o seu vizinho de condomínio no Morumbi pode ser 1000 vezes mais perigoso que o chefe da biqueira? Você realmente quer saber quem manda nessa porra? Eu não nasci bandido, ninguém nasce. Eu nasci em 91, lá no Jardim Ângela, fundão da Zona Sul de São Paulo. Se você não é de Sampa, deixa eu te explicar. É um daqueles lugares que o mapa do GPS fica cinza, que o Uber não entra depois das 10 da noite. Meu pai vazou quando eu tinha 5 anos. Virou fumaça. Lembro só do cheiro de cachaça e da voz grossa dele gritando com a minha mãe. Depois que ele sumiu, a vida virou só ela, Dona Cida. Minha mãe ela era uma guerreira, mano, diarista. Acordava 4 da manhã, pegava 2 ônibus e um trem para ir limpar o chão que os bacanas do Morumbi pisavam. Chegava em casa quebrada, lá pelas 9, 10 da noite, com as mãos vermelhas de água sanitária, e ainda tinha força para esquentar um prato de comida para mim e para minha irmã. A rotina dela era um castigo, um trabalho forçado. E mesmo assim, todo dia, ela levantava e ia de novo. Para quê? Para garantir que a gente tivesse um mínimo. O mínimo, naquela época, já era um luxo que ela pagava com a própria vida, um pedaço de cada vez. O barraco onde a gente morava.
Eu fecho o olho e ainda sinto o cheiro. Cheiro de mofo, de madeira molhada, de esgoto correndo a céu aberto na viela. Tinha um cômodo só, que era sala, cozinha e quarto, tudo junto. O banheiro era um buraco do lado de fora. No inverno, o frio entrava pelas frestas das tábuas e mordia os ossos. Eu dormia com a minha irmã num colchão fino no chão e a gente se cobria com o que tinha. Lembro de noite de chuva forte. O som da água batendo na telha de zinco parecia tiro. E a fome. A fome era uma visita constante. Tinha semana que o almoço era arroz puro, às vezes só um fubá com água, e a pior parte era de noite. Eu fingia que estava dormindo e ouvia minha mãe na cozinha, achando que ninguém estava escutando, chorando baixinho, um choro seco, engolido, de quem não pode se dar ao luxo de fazer barulho. Ela chorava de cansaço, de desespero, e eu ali encolhido, sentindo o gosto amargo da impotência, jurando para mim mesmo que um dia eu ia tirar ela daquele inferno. Essa promessa de criança batia de frente com a realidade todo santo dia. Na escola, a gente entende rápido que o Brasil é dois países diferentes dentro de um só. Tinha o país dos moleques com tênis novo, com lancheira cheia de danoninho e bolacha recheada. E tinha o nosso país, o dos pés com tênis furado, da barriga roncando na hora do recreio porque não tinha o que trazer de casa. A humilhação era diária. E o Estado, o governo que a professora falava na aula, ele só aparecia de duas formas no Jardim Ângela. A primeira era a polícia. Não para proteger, mas para dar enquadro humilhante, tapa na cara, para chutar o portão do barraco dos outros em busca de nada. A segunda era a violência. Era a notícia de mais uma chacina, de mais um corpo deixado na esquina. O único governo que funcionava ali era o partido. Faltou gás? O disciplina da área arrumava. Precisou de um remédio de madrugada? Alguém da família resolvia. Eles não pediam CPF nem comprovante de residência. Eles só perguntavam qual era o problema. E resolviam. Você começa a ver que a ordem deles, por mais torta que seja, é a única ordem que existe. O ponto de virada, o dia que meu destino foi selado, foi quando a minha mãe adoeceu. Começou com um cansaço, um inchaço nas pernas. A gente achou que era da rotina, do trabalho, mas foi piorando. Levamos ela no posto de saúde. Fila de 6 horas para ser atendida. O médico, sem nem olhar direito para a cara dela, disse que era virose. Deu um remédio para dor e mandou para casa. Uma semana depois, ela não conseguia mais ficar de pé. A gente se virou, pagou uma consulta particular com o dinheiro que não tinha. O diagnóstico veio como uma marretada, insuficiência renal crônica. Ela precisava de hemodiálise para ontem. Fomos pro SUS. A resposta? Uma fila de espera de 8 meses. 8 meses. Para minha mãe, isso era uma sentença de morte. Eu vi a mulher que era a minha fortaleza, meu tudo, definhando na minha frente. O desespero era tanto que eu não conseguia nem respirar. Foi aí que o disciplina da área ficou sabendo da fita. Ele apareceu na porta do barraco, olhou para minha mãe deitada, olhou para minha cara de choro e só disse: "A gente cuida dos nossos." No dia seguinte, ele voltou com um envelope. Dentro, tinha 5.000 reais. Leva ela num hospital bom. Depois a gente conversa. Eu peguei aquele dinheiro. Que escolha eu tinha? Ver minha mãe morrer esperando um milagre do governo ou aceitar a ajuda de quem estava ali, na minha frente. Levei ela num hospital particular. Ela começou o tratamento no mesmo dia. Aqueles 5.000 compraram mais alguns anos de vida para ela. Mas para mim, eles compraram uma dívida que não se paga com dinheiro. Uma semana depois, o disciplina me chamou para conversar. Ele não cobrou um centavo. Ele me ofereceu um trampo. Ficar de olheiro na esquina, só de radinho, coisa leve, 150 por semana, 150 reais. Era mais do que minha mãe ganhava se matando em 2 faxinas. Eu tinha 16 anos. Eu olhei para ele, pensei na minha mãe, na cama do hospital, pensei no cheiro de mofo do barraco, na fome, na humilhação. E eu aceitei. As pessoas de fora, daquele outro Brasil, gostam de falar de escolha, de livre-arbítrio. Mas pra gente, nunca existiu escolha. O que eu fiz naquele dia não foi uma escolha, foi uma sentença. Eu troquei a minha alma pela vida da minha mãe. E quer saber, se eu voltasse no tempo, com o mesmo desespero no peito, eu faria tudo de novo. Meu primeiro trampo de verdade foi com o Neguinho. Ele era o disciplina da nossa área, um cara magro, de olhar cansado, que já tinha visto de tudo. Ele me botou de olheiro numa esquina estratégica, de onde dava para ver a única entrada de asfalto da favela. Meu equipamento era um radinho de comunicação e meus olhos. Só. A missão era simples:
avisar quando os vermes estivessem chegando. Nas primeiras semanas, meu estômago ficava gelado toda vez que um carro diferente aparecia. Mas você aprende. Aprende a diferenciar o ronco do motor de uma Blazer da PM, mais pesado, forçado, do ronco de um Palio de morador. Aprende a ver a suspensão do carro, se está arriada com o peso de 4 policiais armados até os dentes. O medo era constante, uma coisa viva na boca do estômago, mas aí vinha o fim da semana. Neguinho me passava R$ 150 na minha mão. A primeira vez que eu segurei aquele dinheiro, eu senti um poder que nunca tinha conhecido. Não era pelo dinheiro em si, era pelo que ele significava. Naquela semana, a gente comeu carne. Eu comprei o remédio da pressão da minha mãe sem ela precisar pedir. Eu vi um pingo de alívio no rosto dela. E ali eu entendi, o medo era o preço. E eu estava disposto a pagar. Dos 16 aos 19, a subida foi rápida. De olheiro, virei o cara do rádio, centralizando as informações. Depois, me botaram de vapor, na venda direta na biqueira. Ali o negócio fica feio, é olho no olho com o viciado, com o desespero. Mas eu era bom, rápido, discreto, não dava mancada. Com 18, me deram meu primeiro ferro. Um revólver calibre 38, velho, com o cabo de madeira gasto. Lembro até hoje do peso dele na minha mão. Era frio, pesado, não parecia real, o cheiro de óleo e pólvora velha. Aquilo não era um pedaço de metal, era uma responsabilidade, uma sentença. A primeira vez que a violência chegou perto de verdade, não fui eu que puxei o gatilho. Foi um decreto que veio de cima. Um moleque da área estava passando informação para a polícia. Pegaram ele, levaram para o meio do mato. Me mandaram ir junto, para aprender. Eu vi tudo. Não vou dar detalhe, mas o som. O som e o cheiro. Na hora, eu não senti nada. Fiquei oco por dentro. Foi ali que o menino do Jardim Ângela morreu de vez. Na semana seguinte, meu pagamento subiu para R$ 800. Era o salário da promoção. O preço do pedaço da minha alma que ficou enterrado naquele matagal. Com 20 e poucos anos, eu já não estava mais na linha de frente. Tinham me puxado para a gerência. Eu era o responsável por 3 biqueiras no nosso setor. Cuidava do estoque, da contabilidade do pó e da pedra, do pagamento dos vapores, dos olheiros, da molecada. Eu tinha uns 15 caras que respondiam a mim. Toda semana, passava pela minha mão uns 100, 150 mil reais em dinheiro vivo. A gente chamava de recolhe. Eu juntava tudo e entregava para o meu chefe direto, um cara que a gente chamava de Sombra. Ele era o frente da nossa comunidade, a voz do partido ali dentro. Abaixo dele, só os disciplinas e os gerentes, como eu. Naquela época, eu me sentia o dono do mundo. Comprava roupa de marca, tênis que eu só via na vitrine, frequentava baile funk no camarote, sempre com 2 pistolas na cintura. O respeito que o meu nome tinha na favela era uma droga mais forte que qualquer cocaína. Eu olhava para trás, pro moleque que chorava de fome no barraco de madeira, e pensava, eu venci. Eu realmente acreditava, com toda a minha força, que eu tinha chegado no topo. Que não tinha mais ninguém acima do Sombra. Que poder era aquilo ali, que ingenuidade. O Sombra era a figura. Para nós, na base da pirâmide, ele era o Marcola da nossa área. O que ele falava era lei, o que ele decidia, estava decidido. O medo e o respeito andavam de mãos dadas quando o nome dele era falado. Eu via o poder dele no dia a dia. Via o capitão da PM do batalhão da área subir o morro na viatura descaracterizada uma vez por mês para pegar o arrego. Uma mochila de dinheiro para garantir que o caveirão não ia cantar pneu na nossa laje. Em época de eleição, era um entra e sai de vereador, de assessor de deputado, tudo subindo para conversar com o Sombra, para pedir voto, para garantir a paz no dia da votação em troca de alguma vista grossa depois. Para mim, aquilo era o sistema funcionando. Era a prova de que a gente era tão forte que até os engravatados de Brasília tinham que vir pedir a nossa bênção. Eu via o Sombra negociando com esses caras e achava que ele era o rei do tabuleiro. Eu entendia o jogo, ou pelo menos a parte do jogo que ele me deixava ver. A verdade é que eu era só um peão achando que entendia a estratégia do rei, sem saber que existia um jogador invisível movendo todas as peças. Mas, aí, você começa a notar as coisas estranhas. As pontas que não se encaixam. Tinha vez que o Sombra dava uma ordem de manhã, uma ordem dura, tipo apagar um rival do CV que ousou montar uma boca no nosso asfalto. A gente se preparava, montava o bonde, limpava os fuzis, e do nada, no meio da tarde, ele chamava todo mundo de volta.
A ordem de cima mudou. Deixa o cara quieto. Ordem de cima? Cima de quem? Dele? Ele era o topo. Outras vezes, ele ficava nervoso de verdade. Eram poucas as coisas que tiravam Sombra do eixo, mas às vezes acontecia. E era sempre depois de um telefonema. Ele tinha um aparelho diferente, um telefone via satélite, que ele guardava num cofre. Quando aquele telefone tocava, o clima mudava. Ele ia para uma sala sozinho, trancava a porta. Eu, que ficava de segurança do lado de fora, ouvia a voz dele mudar. O tom de chefe sumia. Virava uma voz de quem tá recebendo uma bronca. Ele falava baixo, quase sempre a mesma coisa. Sim, senhor. Pode deixar, senhor. Vai ser feito, senhor. Eu me perguntava, que porra de bandido chama outro bandido de senhor? Aquilo não fazia sentido na hierarquia que eu conhecia. Minha chance de entender essa fita veio pela lealdade. Um dia, uma facção menor, de um morro vizinho, tentou uma invasão surpresa para tomar uma das minhas biqueiras. Foi um tiroteio do caralho, no meio da tarde. Eu tava perto, reagi rápido com o meu pessoal. A gente segurou os caras até o reforço do Sombra chegar. No meio da fumaça, eu vi um dos invasores mirando no Sombra, que tava encurralado. Não pensei duas vezes. Me joguei na frente e atirei primeiro. Salvei a pele dele. Depois daquele dia, a confiança dele em mim virou outra coisa. Ele me tirou da gerência e me fez seu motorista e segurança pessoal. Você agora é minha sombra, ele disse. Era a minha entrada no círculo mais fechado. Eu não tava mais só ouvindo os boatos, eu tava no banco da frente do carro blindado, ouvindo as conversas. Eu que levava ele pros encontros. E os encontros não eram em outras favelas. Eram em estacionamentos de shoppings de luxo, em restaurantes caros nos Jardins, em apartamentos de cobertura no Morumbi. E ele sempre me dava a mesma instrução antes de descer do carro. Fica aqui, não olha pra ninguém. E se ouvir qualquer coisa? Você não ouviu nada. Eu sentia que estava prestes a ver a cara do verdadeiro fantasma. O dia que a venda caiu dos meus olhos foi em novembro de 2018, um pouco antes daquela eleição que botou o Bolsonaro no poder. O Sombra me chamou de madrugada. Pega o carro, a gente vai para Santos. Reunião importante. Não era o carro blindado do dia a dia, era uma van escura, sem placa. O clima estava pesado, diferente de tudo que eu já tinha visto. Ele não falou uma palavra o caminho inteiro, só olhava pela janela, a mandíbula travada. Chegamos num galpão abandonado na área do porto. O cheiro de maresia e peixe podre misturado com ferrugem. Dentro, não tinha ninguém da família, só uns 4 caras de terno, engomados, que não tinham cara de bandido, pareciam seguranças de empresa. Frio pra caralho lá dentro, um eco que engolia qualquer som. O Sombra me mandou ficar num canto, perto de uma pilha de caixas vazias. Daqui você não sai e não abre a boca por nada. Ele estava suando, mesmo no frio. Eu nunca tinha visto o Sombra com medo na vida. Naquele momento, eu soube que quem a gente estava esperando era maior que qualquer Fernandinho Beira-Mar, maior que o Marcola. Era o fantasma em pessoa. A espera durou uns 20 minutos que pareceram 20 anos. Aí eu ouvi o barulho suave de um motor de carro de luxo parando lá fora. Um Audi A8 preto zerado. A porta do galpão se abriu e ele entrou. Não era um monstro, não era um cara com cicatriz na cara. Era um senhor, uns 60 e poucos anos, cabelo todo branco, penteado para trás. Usava um terno cinza que devia custar mais que o meu barraco, um relógio dourado no pulso que brilhava mesmo na luz fraca. Ele andava devagar, com uma calma que dava arrepio. E foi aí que eu vi a cena que nunca mais saiu da minha cabeça. O Sombra, o cara que mandava e desmandava em 10.000 homens, o cara que decidia quem vivia e quem morria com um estalar de dedos. Ele deu 2 passos à frente, baixou a cabeça, não foi uma reverência de filme, foi um gesto sutil, de submissão total, e disse, com a voz que eu mal reconheci, boa noite, doutor. O balanço do mês está separado. Tudo conforme o combinado. O doutor nem olhou para ele direito. Passou reto, como se o Sombra fosse um capacho na porta, e foi olhar umas planilhas que um dos engravatados segurava. Aquela imagem quebrou tudo dentro de mim. O meu chefe, o meu Deus, era só o capataz da fazenda. Aquele doutor não era um traficante. Ele era um senador da República. Um cara que aparecia no Jornal Nacional falando de ética, de combate à corrupção. O escritório dele não era numa favela, era num prédio de vidro na Faria Lima, e o apartamento dele ficava no Leblon, de frente pro mar. O que ele fazia? Ele era o banco. Ele era a logística.
Todo o dinheiro sujo que o partido produzia, uns 80, 90 milhões de reais por mês, passava pela mão dele. Ele não precisava lavar dinheiro com posto de gasolina ou loja de carro. O nível era outro. O dinheiro virava contrato de obra pública superfaturada para a construtora dele, virava resort de luxo no nome de Laranja, virava doação de campanha que comprava mais 10 deputados para a bancada dele. Ele era intocável, porra. Como você prende um cara que escreve a lei? Como você investiga um cara que tem o número do celular do ministro do STF, que janta com o governador, que indica o chefe da Polícia Federal? Ele não precisava de fuzil. A arma dele era uma caneta e uma lista de contatos. Nós éramos só a engrenagem suja de graxa que fazia a máquina dele girar e imprimir dinheiro limpo do outro lado. Minha cabeça deu um nó. Tudo que eu acreditava ser o poder, a hierarquia do crime, Marcola lá em Presidente Venceslau mandando salve, o Sombra na favela dando o decreto. Tudo mentira. Uma fachada. Um teatro montado pra gente como eu e pra gente como você acreditar. Marcola, Beira-Mar nem. Eles são os gerentes regionais, os rostos famosos que a mídia precisa para vender jornal e dar audiência pro Datena. Eles são os bodes expiatórios perfeitos. Se um cai, o sistema coloca outro no lugar e o negócio continua. A tal guerra às drogas que a gente vê na TV, com helicóptero, caveirão, polícia de farda preta gritando. É só o show, a distração. A guerra de verdade não tem tiro. Ela acontece em salas com ar-condicionado em Brasília, em almoços de negócio nos jardins. É uma guerra de planilha, de emenda parlamentar, de liminar concedida na calada da noite por um juiz amigo. A polícia sobe o morro e mata uns 20? Ótimo. O preço da cocaína sobe. O senador vende mais caro pro cartel europeu e ainda ganha voto prometendo mais segurança. É um negócio redondo, perfeito. E nós, os soldados, somos o produto mais barato e descartável dessa indústria. Naquele instante, parado no canto escuro do galpão, eu entendi o perigo em que eu tinha me metido. Não por estar no crime, mas por ter visto o que eu vi. Eu tinha visto a cara do dono do circo. Esse tipo de conhecimento não te dá poder, te transforma num arquivo vivo, numa ponta solta. Enquanto eu era só o motorista do Sombra, eu era útil. A partir do momento que eu vi o Sombra se curvar para o senador, eu virei um problema em potencial. A minha visão de mundo virou de cabeça para baixo. O medo de morrer numa troca de tiro com a PM ou com os alemão do CV virou uma piada. O medo de verdade era outro. Era o medo de desaparecer sem deixar rastro. De ser apagado por um poder que não tem rosto, não tem uniforme, não tem facção. Um poder que te remove da existência com um telefonema, e ninguém nunca vai saber o que aconteceu. Ali eu aprendi a lição mais importante da minha vida, a frase que define como essa porra toda funciona. O verdadeiro poder não grita, ele sussurra. E eu tinha acabado de ouvir o sussurro mais perigoso do Brasil. Eu era um homem morto andando, só não sabia a data do meu enterro. Depois daquela noite no galpão, a chave virou na minha cabeça. O medo não era mais uma possibilidade, era uma certeza. Eu era um arquivo morto andando. O Sombra sabia que eu tinha visto, e o doutor. Bom, o doutor não deixava pontas soltas. A gota d'água foi uma semana depois. O Sombra me chamou, frio, e disse que tinha um serviço de limpeza para mim em outra cidade. Era uma armadilha, uma queima de arquivo com meu nome no envelope. Naquela noite eu não dormi. Juntei uns 20 mil reais em dinheiro vivo que eu guardava num fundo falso, queimei meu celular, minhas roupas, todos os documentos. Deixei para trás o status, o poder, o nome que eu construí com sangue. Liguei para um contato antigo, um cara que me devia a vida, e pedi o impossível, um carro sem placa, uma identidade falsa e um sumiço. O plano era arriscado pra caralho. A gente forjou um acidente. O carro que eu supostamente dirigia foi encontrado capotado e queimado na beira de uma represa. Dentro, um corpo de indigente que meu contato arrumou no IML. Para o partido, para a polícia, para o mundo, eu estava morto. Na mesma madrugada, enquanto as notícias corriam, eu já estava num ônibus clandestino, cortando o país em direção ao sul, para Curitiba. Aquele frio da cidade quando eu desci na rodoviária parecia que vinha para congelar meu passado e me dar uma chance de não ter futuro, só presente. Em Curitiba, eu virei Ricardo Oliveira, um nome comum, uma cara que ninguém nota na multidão. Com a identidade falsa, consegui um emprego como ajudante de mecânico numa oficina pequena, no bairro do Boqueirão. Meu chefe era um polaco velho, o seu Ademir, que se importava mais se o motor estava afinado do que com a minha história de vida.
A rotina era brutal e honesta. Acordava às 5 da manhã, pegava ônibus lotado, passava 10 horas com a mão suja de graxa, sentindo o cheiro de óleo diesel e metal quente. Voltava para casa, um quartinho alugado, tão quebrado que mal conseguia levantar do colchão, ganhava um salário mínimo. Mas, pela primeira vez na vida, o cansaço que eu sentia era limpo. Era o cansaço do trabalho, não da paranoia. Ninguém me devia nada, eu não devia a ninguém. Eu era invisível, mas da maneira certa. Sem o peso do respeito forçado, sem o medo de uma traição a cada esquina. Nos primeiros meses, eu ainda acordava no meio da noite, suando frio, achando que a porta ia ser arrombada. Mas aos poucos, o silêncio daquela cidade foi entrando em mim. Passaram-se 2 anos assim. 2 anos de paz. Uma paz que eu nunca imaginei que pudesse existir. Uma paz que valia mais que todo o dinheiro e poder que eu já tive. Eu não era mais ninguém, e isso era a minha salvação. Foi num ponto de ônibus, numa tarde cinzenta e chuvosa, típica de Curitiba, que eu conheci a Júlia. Ela estava encolhida debaixo da cobertura, tentando proteger os livros da faculdade da chuva. Eu ofereci meu guarda-chuva. Um gesto besta, normal, mas o sorriso que ela me deu em troca. Aquele sorriso desarmou alguma coisa dentro de mim que estava enferrujada há anos. Júlia era enfermeira, terminando a especialização. Era a pessoa mais decente que eu já tinha conhecido na vida. Tinha uma calma na voz, uma bondade no olhar que parecia de outro mundo. Para ela, eu era o Ricardo, um cara simples do interior de São Paulo que veio para a capital do Paraná tentar a vida. Um órfão que não tinha família para contar história. E ela acreditou. A gente começou a sair, tomar café, ir ao cinema, passear no parque, coisas que eu só via nos filmes. Eu estava aprendendo a viver de novo, a ser uma pessoa de verdade. Me apaixonar por ela foi a coisa mais aterrorizante e maravilhosa que já me aconteceu. Era um amor de gente normal, construído com conversas no fim do dia, com a mão dela na minha enquanto a gente assistia televisão. Com ela, eu sentia uma paz que nem os 2 anos de anonimato tinham me dado. Era a paz de ser amado por quem eu fingia ser, e eu rezava toda a noite para que essa mentira nunca acabasse. A gente casou 6 meses depois, numa cerimônia simples no cartório, só nós dois e 2 testemunhas que a gente arrumou na hora. Não precisava de festa, de gente, só precisava dela. E a vida, pela primeira vez, parecia que estava me pagando de volta por todo o inferno que eu vivi. Pouco tempo depois, a Júlia me deu a notícia. Ela estava grávida, um menino. A gente ia chamar ele de Mateus. Naquele momento, todas as minhas cicatrizes, todos os fantasmas, pareceram sumir. Eu tinha construído uma vida de verdade, uma vida que não era manchada de sangue. Eu tinha uma esposa que me amava, um filho a caminho. Eu ia ser pai. Eu, um cara que merecia estar morto numa vala. Todas as noites, eu deitava a cabeça na barriga dela, que já estava com 7 meses, e ficava ali, quieto, sentindo os chutes dele. Uma vida nova, uma vida minha, que não tinha nada a ver com o partido, com o Sombra, com o doutor. E eu chorava. Um choro silencioso, de alívio puro. Eu tinha conseguido. Eu estava finalmente livre. Eu tinha enganado a morte, enganado o sistema, e o prêmio era aquele. Era sentir a mão da minha mulher no meu cabelo e a promessa de um futuro no ventre dela. Eu acreditei, com cada fibra do meu ser, que o passado tinha finalmente morrido. A paz, pra gente que vem de onde eu vim, não é um estado de espírito, é um intervalo. Um breve momento de silêncio entre uma sirene e outra, entre um tiro e o próximo. E a minha paz, a minha falsa liberdade, durou exatos 3 anos, 11 meses e 4 dias. Acabou numa terça-feira, em outubro de 2024. Era um dia cinzento, frio, o tipo de dia que Curitiba te dá de presente para você não esquecer que a alegria é só uma visita. Eu estava na oficina, calibrando o pneu de um Gol velho, com as mãos sujas de graxa até o cotovelo, sentindo o cheiro de borracha e óleo queimado que tinha virado o perfume da minha nova vida. Seu Ademir gritava alguma coisa sobre a nota fiscal de uma peça. Eu estava sorrindo, e foi nesse exato momento que ele apareceu. Um Audi A8 preto, igualzinho àquele do galpão, parou do outro lado da rua. Os vidros eram tão escuros que pareciam engolir a luz do dia. O mundo inteiro pareceu ficar mudo. O barulho da parafusadeira, a voz do seu Ademir, o trânsito da avenida, tudo sumiu. Só ficou um zumbido no meu ouvido e aquele carro parado, me olhando como um caixão de luxo esperando o defunto. O tempo não parou. Ele quebrou.
A porta do passageiro se abriu e um homem desceu. Não era um soldado do crime, não era um cara de fuzil na mão. Era um executivo, uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho penteado para trás com gel, terno cinza bem cortado, sapato brilhando. Parecia um gerente de banco indo almoçar. Ele atravessou a rua com uma calma que me deu náuseas, sem nem olhar para os lados. Veio direto na minha direção, parando a uns 2 metros de mim. Eu fiquei ali, parado, com a mangueira de ar na mão, o coração batendo na garganta como se quisesse sair pela boca. Ele me olhou de cima a baixo, com um desprezo frio, e então falou, com uma voz polida, sem sotaque, a voz de quem dá ordens por telefone. E a primeira coisa que ele disse destruiu 3 anos da minha vida numa única frase. Ele não disse Ricardo. Ele me chamou pelo meu nome de batismo, o nome que eu tinha enterrado junto com aquele corpo carbonizado na represa. A gente precisa conversar, ele disse. E então, como se fosse um detalhe sem importância, ele acrescentou, o doutor manda um recado. O ar dos meus pulmões sumiu. O fantasma não estava mais na minha memória. Ele estava ali, na minha frente, usando um terno caro e o meu inferno como cartão de visitas. Ele estendeu a mão, não para me cumprimentar, mas para me entregar um envelope pardo, desses de documento. Minha mão tremia tanto que eu mal consegui pegar. Dentro, não havia texto, não havia ameaça escrita, havia apenas 4 fotos. A primeira era minha, tirada há uns 2 dias, eu saindo da oficina, olhando para o chão. Eles estavam me vigiando. A segunda foto fez meu estômago revirar. Era a Júlia, minha Júlia, saindo do hospital onde trabalhava, sorrindo para alguma colega. Tão linda, tão cheia de vida, tão alheia ao monstro que a observava pela lente de uma câmera. A terceira foto era da minha mãe, lá em São Paulo, no Jardim Ângela, sentada num banquinho de plástico na frente do barraco que eu jurei que ia tirar lá. O rosto dela cansado, envelhecido. Eles podiam chegar nela a qualquer momento. Mas foi a 4ª foto que me quebrou, que me transformou num animal acuado. Era a imagem preta e branca de um ultrassom. Aquele borrão de vida, com o nome da Júlia no canto superior. Meu filho, Mateus. Eles tinham uma foto do meu filho antes mesmo de ele ter um rosto. Naquele instante, eu entendi que eles não tinham invadido só a minha vida. Eles tinham invadido o meu sonho, a minha alma, o meu futuro. O homem de terno esperou o impacto das fotos me atingir em cheio. Ele viu a cor sumir do meu rosto, viu minhas pernas fraquejarem. Então, ele falou de novo, com o mesmo tom de voz de quem lê um relatório de vendas. O doutor foi generoso, ele te deu férias, te deixou brincar de casinha. Agora as férias acabaram. Ele fez uma pausa, olhando no fundo dos meus olhos. Você tem 48 horas para estar em São Paulo. Um carro vai te pegar na rodoviária. As instruções virão depois. Se você não aparecer, ou se tentar qualquer gracinha. Ele se inclinou um pouco, como se fosse contar um segredo. A ordem da limpeza é simples e sem desperdício. Primeiro a velha para resolver o passado, depois a mulher para acabar com o presente. E por último, a gente arranca a semente que ainda nem brotou, para garantir que não sobre futuro nenhum. Ele se endireitou, ajeitou a gravata e, sem dizer mais uma palavra, virou as costas, atravessou a rua e entrou no Audi. O carro saiu devagar, sem cantar pneu, e sumiu na esquina. Eu fiquei ali, parado no meio da oficina, com as 4 fotos na mão e o cheiro de graxa se misturando com o cheiro da minha própria morte. Eu não conseguia me mover. Eu não conseguia respirar. Eu não conseguia nem gritar. Levei horas para conseguir sair dali. Falei pro seu Ademir que estava passando mal e fui para casa, andando como um zumbi. Sentei no sofá do nosso pequeno apartamento, o mesmo sofá onde eu e a Júlia escolhíamos nomes pro nosso filho, e fiquei olhando pro nada. E foi ali, no silêncio, que a verdade inteira me bateu como uma tonelada de concreto. Eu nunca estive livre. A minha fuga, a minha nova vida, a minha felicidade. Nada disso foi uma conquista minha. Foi uma concessão. Eles me deixaram ir. Eles me observaram de longe construir tudo, um emprego, um casamento, uma família. Eles me deram a coisa mais preciosa do mundo só para poderem transformá-la na minha prisão. Eu não era um fugitivo, eu era um animal numa coleira invisível, uma coleira longa o suficiente para eu achar que estava correndo livre pelo campo. Mas agora, eles tinham puxado a corrente, e a coleira, a porra da coleira que me prendia a eles para sempre, tinha o rosto da minha mãe, o sorriso da minha esposa e o coração batendo do meu filho que nem nasceu. Eles não precisavam de grades de aço para me controlar. Eles me deram amor, e o amor se tornou a jaula perfeita. Eu não era um homem com uma escolha. Eu era um prisioneiro voltando para a cela.
porque a minha família era refém. Então, aqui estou eu, de volta ao começo. Não na mesma posição, claro. Agora eu sou um fantasma que ainda respira, um peão que sabe demais, esperando a hora de ser tirado do tabuleiro. Minha família, a Júlia e o Mateus, que já deve estar para nascer, estão num lugar seguro, foi o que o homem de terno disse. Um cativeiro com nome bonito. Eu não posso vê-los, não posso falar com eles. Recebo uma foto por semana, uma prova de vida que é a minha sentença de morte. Eles são a minha coleira, a corrente que me prende a essa vida que eu odeio, a garantia de que eu vou fazer tudo o que eles mandarem sem piscar. Minha pena não é de 30 anos numa cela em Presidente Venceslau. Minha pena é acordar todo dia sabendo que a vida deles depende da minha obediência cega. É sorrir pro Sombra, aceitar as ordens, dirigir o carro blindado de novo, sabendo que sou só um prazo de validade ambulante. Tenho 32 anos. A molecada que entra hoje no crime sonha em chegar aos 30. Eu sei que não chego nos 35. Meu castigo não é a morte, é essa espera por ela, essa vida de morto-vivo. O Brasil inteiro liga a TV e vê a cara do inimigo que eles escolheram para você odiar. É o Marcola, o Fernandinho Beiramar, o Elias Maluco. Caras com apelidos, com histórico de fuga, com cara de mal. Eles são a capa do livro, a fachada perfeita que o sistema precisa para justificar a própria existência. Mas eles são só gerentes, CEOs do inferno, que respondem a um conselho de administração que ninguém nunca vai ver na televisão. O verdadeiro inimigo, o dono da porra toda, não tem apelido. Ele tem nome e sobrenome, um CPF limpo e título de eleitor. Ele não mora na Maré ou em Heliópolis. Ele mora num duplex no Leblon, numa mansão no Lago Sul em Brasília. Ele tem 60 e poucos anos, joga tênis no clube, toma uísque importado e aparece na coluna social ao lado de artistas e políticos. A polícia não entra no condomínio dele para dar baculejo, entra para fazer a segurança da festa de fim de ano. O monstro que você deveria temer não está escondido no meio do mato com um fuzil. Ele está jantando no restaurante do lado do seu, decidindo o futuro do país entre o carpaccio e o filé. Essa guerra às drogas é a maior mentira que já contaram para este país. Nunca foi uma guerra contra a cocaína, é uma guerra contra o pobre. É um mecanismo de controle social e de lucro infinito. Enquanto a Rota ou o BOPE sobe o morro, chutando a porta de um barraco e enchendo um moleque de 20 anos de tiro por causa de 50 pinos de pó, o doutor está num jantar em Brasília com um senador, um ministro do STF e o dono de uma empreiteira, fechando um contrato de bilhões. A morte do moleque na favela serve para duas coisas: para manter o preço da droga lá em cima, e para eleger o deputado que vai gritar no plenário que bandido bom é bandido morto. O mesmo deputado que depois vai aprovar a emenda que libera o porto para o doutor escoar a mercadoria dele para a Europa sem fiscalização. O sistema não foi feito para caçar os monstros, foi feito para protegê-los. O poder de verdade não está no cano de um AK-47. Está na planilha de Excel que calcula o lucro da operação, na caneta que assina a liminar e no aperto de mão que fecha o acordo no Salão Verde do Congresso Nacional. Então, por que eu estou aqui, falando para essa câmera, sabendo que cada palavra é um prego a mais no meu caixão, porque esta é a única arma que me sobrou? Eles tomaram minha liberdade, roubaram minha família, me transformaram num escravo esperando o abate. Mas eles não podem tomar isso. Esta verdade é a única coisa que ainda é minha. Se eu vou morrer, esta história não vai morrer comigo. Alguém precisa saber que o jogo é de cartas marcadas. Alguém precisa entender que enquanto nós nos matamos aqui embaixo, pobre contra pobre, polícia contra bandido, eles estão lá em cima, rindo e contando o dinheiro que o nosso sangue produz. Eu fiz a minha parte. Eu te mostrei a cara do diabo, e ele não usa chifres, ele usa uma gravata de seda italiana. Agora a pergunta é para você, que está aí me ouvindo, seguro na sua casa. Agora que você sabe o que eu sei, que o inimigo não é quem te disseram que era, o que você vai fazer? Vai mudar de canal e fingir que não ouviu? Ou vai começar a olhar diferente para o homem de terno que pede seu voto e promete ordem e progresso? Se esta história abriu seus olhos para a verdade que eles escondem, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se para descobrir mais segredos que a televisão nunca vai te mostrar. Comente aqui embaixo o que você pensa sobre esse sistema e quem você acha que realmente manda no Brasil.